Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. A frase que amanhã vamos ouvir quando impuserem sobre nós as cinzas nos ajuda muito a pensarmos o que devemos realizar durante todo o tempo da quaresma, né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E inspirados nisso, porque há um gesto de conversa, de arrependimento, mas também de aumento de fé. Então, às vezes, a gente pensa que o tempo da quaresma é um tempo de labuta, onde eu vou me esforçando em lutar contra o mal, mas é também uma intensificação da nossa fé. Tanto que a gente poderíamos rezar todos os dias da quaresma, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Então, repetir isso, porque o tempo da quaresma a gente pode dizer, Senhor, tem de piedade de mim, Senhor, aumenta a minha fé. Quase que como uma repetição todo o tempo, porque aí vai nos ajudar a viver bem o tempo da quaresma. É um arrependimento e um crescimento da fé que devemos ter. Então, assim, pensando nisso, a conversão de São Paulo pode nos ajudar muito, né? Sobre como podemos viver esse tempo da quaresma, sua conversão, que pode também nos ajudar. Uma coisa que de imediato a gente tem que colocar como princípio, a simplicidade. Aliás, é bonita aquela frase que diz que a simplicidade é o superlativo do amor, né? Então, o simples é o que ama muito, vamos dizer assim. Então, a simplicidade é o superlativo do amor. Quanto mais amamos, mais simples somos. Aliás, esse é um problema da vida de oração. A gente tende a ser solene demais na oração, não é verdade? Nós temos dois tipos de visita. A visita que vai pouco à casa da gente, que a gente é solene, prepara a mesa, deixa na sala, traz as coisas, vem com bandejinha, copo d'água, etc. E pergunta se aceita mais um copo d'água. Então, são as visitas solenes. E tem visita que é de casa. Você fulano, vamos lá na cozinha que eu estou ali fazendo umas coisas, né? Então, leva a pessoa para dentro do cotidiano. É o que sai da sala e vai para a cozinha, né? Aí quando chega na cozinha, está fazendo outra coisa, lavando panela, está não sei o que lá, está colocando roupa na máquina, estão conversando. Então, e aí a pessoa, olha, eu estou com sede, vou ali tomar água. Aí toma água, posso abrir sua geladeira, toma quantos copos de água quiser, então pronto. Então, um dos problemas da nossa oração é que parece que a gente quer deixar Jesus na sala de estar. Senhor, eu vou rezar para o Senhor. Então, cria uma solenidade como se ele fosse uma visita eventual. Então, Cristo não é uma visita eventual, é uma visita de todo dia. Então, pronto. Então, se a gente sabe disso, né, Senhor, aqui, olha, eu estou aqui lavando roupa, mas estou na tua presença. Então, essa recordação e a presença de Cristo em nossas vidas. Para Deus, a medida é sempre intensidade. Então, para Deus, a medida das coisas é intensidade e não multiplicação. Que às vezes a gente acha assim, então na quaresma eu vou rezar muitas coisas. Não. A medida de Deus é a intensidade e não a multiplicidade. O tempo é a eternidade. Então o tempo e não confundir, vamos dizer assim,
o tempo simplesmente como se fosse as horas que vou marcar. Lógico que, aqui uma recomendação, a nossa oração tem que ter hora marcada, para inclusive terminar, tá bem? Porque às vezes a gente acha assim, não, olha, eu vou rezar. Aí reza um dia 30 minutos. No outro dia tem que sair cedo, e não vai dar. Então não vou rezar 30 minutos hoje. Aí não reza 10. No outro, aperta mais ainda, não, hoje dá para rezar 1 hora. Não, tem que estabelecer tempo. Olha, se eu vou rezar o Santo Evangelho, estabeleça 5 minutos. Se eu vou ler um texto, 10 minutos. Terço. Lógico que quando a gente vai ficando mais idoso, a gente tem mais tempo para rezar o terço. Mas tem hora que a gente até dificulta os mais novos a amar o terço. Que tem terços que duram o tempo da minha missa, 40, 45 minutos. Então imagina, é um terço grande, né? É terço-missa quase, né? E tem uns que vão mais além da missa. Então o terço é 20, 25 minutos, bem rezado, sem correr, com ladainha, enfim. Então vamos equilibrando, né? Que tá bom. Hoje vamos rezar um terço diferente em família, vai cantar alguma coisa que seja eventual. Mas se for sempre assim, o pessoal fala assim, não dá para rezar terço. Eu chego do trabalho, o pessoal reúne lá na minha família, os que fazem isso já começam a notar como mais jovens vão encontrando desculpas, né? Não vou lá não, porque mãe, hoje eu estou meio cansado, reza lá para mim, porque olha, 50 minutos depois de um dia de trabalho e estudo é uma cacetada. Então, pronto. Então, o tempo é a eternidade, mas a gente tem que cuidar muito do tempo vivido aqui entre nós. E o espaço é o coração. Então, o espaço é o coração. Aonde é que Deus quer ficar? No nosso coração. Então, assim, para Deus a medida é a intensidade, o tempo é a eternidade e o espaço é o coração. Então, essas são as orientações que devemos ter para nós. Quando começamos a viver a quaresma, a gente tem uma dificuldade em entrar, depois, pouco a pouco, vamos aceitando, olha, estou conseguindo. Depois vem um momento de euforia, nossa, 1 semana, né? Já estou rezando mais, já aquela dieta que havia me proposto, né? Que alguns não é nem mortificação, é dieta, né? Já estou gordinho, então eu vou aproveitar a quaresma e fazer uma dieta, né? Então pronto, né? Não, olha, eu acho que eu andei tomando uma cerveja a mais, até bom que aí, quando chegar a Páscoa, eu posso detonar todas, né? Ainda bem que o pessoal não sabe catequese, né? O pessoal que está acompanhando a gente aqui. Porque se soubesse, a quaresma termina no domingo de Ramos, né? Os 40 dias terminou. Falei assim, então, padre, terminou a quaresma, então já passaram os 40 dias, né? Passou, mas continua a Semana Santa, hein? Senão o pessoal dá golpe, né? Então, a gente começa o domingo de Ramos falando, passado 40 dias, não sei o que lá, aí pronto, o pessoal, então já terminou a quaresma, né? Então já posso voltar à minha vida de pecado, né? Não, leva até os sábados de aleluia. Enfim, um momento de euforia, depois tem uma espécie de exaustão, a gente já ficando cansado, já esquece as mortificações, as orações, e depois o que a gente chama de risco de dispersão, que aí a gente vai deixando de lado tudo, né? Eu me propus isso e aquilo, daqui a pouco a gente dispersa, já não está fazendo as coisas. E por isso, então, é importante que a gente saiba buscar isso, né? Os propósitos firmes e anotados. Não tem como fazer um bom caminho se eu não tiver anotado. Não tem como. Então eu preciso, nós falávamos de coordenadas geográficas, né? Então não dá para a gente se orientar no meio do mato se eu não tiver coordenadas geográficas muito claras, né? Um amigo nosso, bombeiro, explicava-se que quando alguém perde no mato, ela tende a descer sempre mais e a ficar mais perdida, né? Eu falei assim, padre, tem hora que é tão estúpido. Tem gente que se perde pertinho de coisas, mas a desorientação é tão grande e a mente da pessoa ela não consegue. Então, se a pessoa precisa ter treinamento para conseguir, inclusive, tomar um rumo certo, né? Então, se a gente não tiver coordenada geográfica para a nossa
quaresma, anotar. Olha, o que eu vou fazer? Isto. Pronto, então eu preciso fazer isso. O momento da quaresma é um momento de conversão, mudança de vida na intensidade. Na intensidade. Então eu diria a vocês, não é inventar coisas novas, é melhorar o que já está. Lógico que a gente pode colocar mais alguma coisa para a gente não ficar na frouxidão, mas no fundo é intensificar e viver profundamente. No fundo é assim, ser mais. Então, eu rezo. O que eu mais faço? Trabalho. Cuido de neto? Cuido. Tenho um caso para cuidar? Tenho. Então, nestas coisas, antes de tentar escolher outras, eu pergunto, o que eu posso fazer melhor? Deixa eu intensificar aqui. Não aceitar a mediocridade de modo algum, não aceitar, não, vou ficar no mais ou menos. Não abrir mão para a tibieza, não deixar que a tibieza nos domine. E assim então, diante dessas lutas, pedir ao Senhor, Senhor que eu veja, que caminhos eu devo fazer, como que eu devo proceder, então em tudo. E recordo, né? Não escolham mortificações ou penitências sem antes consultar o sacerdote, tá bem? Convém sempre conversar, porque tem hora que a gente escolhe coisas que, padre, o que o senhor acha disso? Coisa simples, não precisa marcar horário com o padre para fazer isso. Padre, olha, eu pensei nisso, o que o senhor acha? Pronto. Mesmo eu não posso me impor mortificações e penitência sem consultar um outro sacerdote. Exatamente para averiguar se eu posso fazer melhor, de que modo, se eu estou exagerando, se eu estou sendo medíocre. Então, pronto, sempre consulta alguém para ajudar. Os propósitos devem ser moderados com a ajuda, diz isso Santo Agostinho, né? Com a ajuda do diretor, do confessor. Corres bem, mas corres fora do caminho. Santo Agostinho fala essa frase, né? Você corre bem, mas está correndo fora do caminho, né? Imagina, você está correndo descobrindo que está fora de onde você pretendia chegar. Ser decidido e firme. Toda manhã a gazela levanta sabendo que terá que correr mais que a leoa. Então, a gente sabe que todo dia a gente tem que se levantar sabendo que a gente tem que ser mais esperto do que o demônio. Tem que estar esperto. Algumas recomendações evangélicas importantes. Primeira, fazer bem o que se deve fazer. Então, essa é a primeira recomendação. Fazer bem o que se deve fazer. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves, é isso que eu tenho que fazer, o meu dever, e estás no que fazes. Parece óbvio, né? Mas o negócio de rezar a Santa Missa é um negócio complicado, muito complicado. Às vezes a gente está rezando a Santa Missa, vem todo tipo de preocupação e todo tipo de pensamento, né? Que às vezes vocês falam assim, padre, eu vou à missa, tem hora que eu estou longe. A gente sabe, o padre reza a missa de corpo presente, né? O corpo daqui, a cabeça da pessoa está em outro lugar, né? Então, enfim. E é uma luta, né? E tem hora que a gente está em tarefas de trabalho, fazendo alguma coisa, e a cabeça está em outro lugar. Então, colocar-se aonde está não é coisa fácil. Inclusive, é um exercício espiritual. Ou seja, como que eu consigo controlar a minha inteligência, que tenta buscar coisas futuras, e ao mesmo tempo frear a minha fantasia? Que às vezes a gente fica fantasiando, fica pensando. Então, como firmemente controlar a nossa mente? Como controlá-la? Porque senão a gente está sempre distante, né? Isso é grave, porque muitos problemas que a gente tem de tristeza, até mesmo depressão, é porque a pessoa não viveu o tempo que devia viver. Ou seja, no dia que ela devia estar fazendo aquela coisa, ou ela estava amargurada com o passado, pensando em coisas do passado, ou estava muito preocupada com coisas do futuro. E o presente ela viveu mal. Só que quando chegar num mais futuro, ela vai se perguntar, e aí? E aquele dia que eu estava lá e não estava? Isso vai criando uma espécie de dias que a gente perde.
Então, por isso, olha, Senhor, me ajuda, que eu aproveite bem cada dia, né? Que eu possa estar inteiramente em cada dia do que o Senhor está me concedendo. Exatamente para que eu possa viver, vamos dizer assim, no momento atual. No momento atual. Aliás, é isso que Santo Agostinho explica, né? O que a gente tem? É o dia, agora, o minuto agora. O passado já se foi, o futuro há de vir. O que é o tempo? É o tempo agora. Hic et nunc, aqui e agora. Sem esse aqui e agora, nós não temos vida, né? Não teremos meios para chegar aos céus. Segunda recomendação evangélica está em Marcos 7:37. Marcos 7:37. Bene omnia fecit. O Senhor fazia tudo muito bem. Tudo muito bem. Então, Cristo era dedicado inteiro e santificava todas as coisas. Essa frase que aparece no Evangelho de São Marcos é depois que Jesus pregou e curou umas pessoas. Então, depois aí o evangelista diz, ele fazia tudo muito bem. Então, o que Jesus fazia bem? Relação com as pessoas. Não é porque, nossa, ele limpou bem o chão lá da casa de Nossa Senhora, né? Não foi isso, né? Nossa, ele arrumou bem a oficina do seu pai São José. Não, ele fez um móvel muito legal. Não é isso. Relação com as pessoas. Bene omnia fecit. Então, Jesus vai nos ensinando isso. Na intensidade, não na complexidade. Repito aqui, né? Nós devemos fazer bem coisas na intensidade e não na complexidade delas. Convém aqui recordar as 7 filhas da preguiça, né? As famosas filhas da preguiça, que nos ajuda muito, né? A primeira filha da preguiça é o que nós chamamos de ociosidade. No tempo da quaresma a gente fica atento, né? Porque é curioso, os pecados capitais são irmãos, eles não andam sozinhos. Padre, eu tive alguma coisa de soberba. Pode saber que teve avareza, luxúria, ira, preguiça, inveja. Vem tudo junto. Padre, olha, foi só um negócio de gula. Foi só gula mesmo? Eu falei assim, eu comi um pouco mais, etc. Eu falei assim, e você ficou comendo diante da TV? Fiquei lá horas diante da TV também. Então soma aí a preguiça, coloca na sua lista, né? Eu me lembro um menino que foi confessar comigo, chegou muito decidido. Padre, abriu o cadernão, né, que ele era pequeno, abriu o cadernão e, padre, este é meu pecado. Aí falou um pecado só, aí fechou o cadernão dele. Eu falei assim, mas nenhum pecado? Não, é esse só. Aí eu comecei, isso, e aquilo, isso, e aquilo. Bom, basta, o padre acha pecado, se quiser eu acho muitos para vocês, hein? A partir dos meus eu consigo achar também os seus. E basta pegar a lista dos pecados capitais, mexe um pouquinho e já consigo. Aí eu falei umas coisas lá. Padre, basta, o senhor está me enchendo de pecados. Não, você tem que fazer exame, entendeu? Mas o senhor me encheu de pecados, e agora? Você está aqui para confessar, vamos tirar todos eles. Tá bom, vamos tirar os pecados. Então, a primeira filha da preguiça é a ociosidade. O ócio por exemplo, descanso. Todos nós temos o dever do descanso. Todos nós. Descanso diário, descanso semanal, descanso uma vez ao ano, fazer um passeio, né? É engraçado que um padre disse, comentando um pouco o ritmo da vida, ele falou assim, então, Padre Nivaldo, ele viveu muito tempo no Japão. Uma vez por semana, uma vez por dia, descanso. Uma vez por semana, um dia de descanso. E uma vez ao ano, um passeio, se tiver dinheiro. Tá bom. Então, quer dizer, ele propondo, olha, a gente tem que ter essas coisas, né? Agora, o dia do descanso e as horas do descanso não é não fazer nada e não é desordem. Então, tem gente que volta das férias mais cansado e mais irritado do que quando foi. Por quê? Fez do tempo de descanso um tempo de desordem. Não, olha, eu estou indo para as férias, deixa eu organizar minhas férias, né? Aquilo que eu gostaria de fazer, ler coisas, rezar um pouco mais, visitar amigos. Então, a gente tem que organizar. É interessante, né? Quem faz 30 dias de férias, num dado momento, fica tão cansado que desperdiça o tempo.
começa a levantar tarde, começa não sei o que lá. Depois a pessoa fala assim, não, fiquei uma semana, perdi uma semana das minhas férias, né? Jogou pelo ralo, né? Então, quem tem menos dias de férias, não, pá, deixa eu aproveitar, deixa isso aqui, né? Olha, vou ter um feriado aí de carnaval, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc. Aproveita bem, se organiza melhor. Então, se for 30 dias, organiza os 30 dias para serem momentos de cultivar o ser. Essa é a diferença. O descanso me leva a trabalhar o meu ser. O trabalho me faz buscar o ter, em primeiro lugar. Lógico que o trabalho também contribui para o meu ser. Mas, vamos dizer assim, a gente passa a semana toda no ter do trabalho, a luta, ter de salário, etc. No final de semana é o tempo do ser. Eu vou gastar tempo para ficar com a família, encontrar amigos, comer um pouco melhor. Então, pronto. Né? Aliás, não se deve fazer mortificações e penitências nos domingos, tá bem? Então, do mesmo tempo da quaresma, não se faz, tá bem? Faz durante a semana, de segunda a sábado, pode fazer, domingo não. Domingo é dia do Senhor e a gente não faz, tá bom? Bom, a ociosidade. Então, o ócio é um tempo em que a gente deixa entrar desordem e não faz nada. Então, esse é o problema do ócio. E a gente pode ter momentos de ócio no dia, na semana. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, deixa eu organizar para ter meu bom momento de descanso. Segunda filha da preguiça, a sonolência. A sonolência. A sonolência, padre, olha, eu vou entrando para rezar, já durmo, né? Só não entendeu. É um negócio incrível, né? Parece que, só tem certeza que o senhor não jogou nenhum remédio assim na igreja que faz a gente dormir? Pode ser, viu? Você não tem nada na igreja. Mas eu durmo quando chego lá, né? Enfim, é sinal, duas coisas, né? O padre Geraldinho, até o falecido padre Geraldinho que passou por aqui, dizia que tem gente que dorme na igreja porque em casa nunca descansa, né? Então chega na igreja, a igreja está calma, a pessoa capota mesmo, né? Então significa que tem que melhorar um pouco também o ambiente familiar. Então, enfim. Então, a sonolência. Padre, vá ao médico, pode ser problema de vitamina, pode ser problema de tireoide, pode ser tudo. Então, vá ao médico. Depois, horas mal dormidas. Ao invés da pessoa dormir bem, a pessoa está dormindo pouco. Aí tem sonolência. Terceira filha da preguiça, a curiosidade. Curiosidade. Então, o que a gente chama de ficar curiosando, né? Quer ver como que a gente é vítima da curiosidade? Entrei aqui, vou ver a liturgia de hoje, o Evangelho. Aí entra no celular, no computador. Nossa, tem um negócio aqui piscando que é o padre Paulo Ricardo. Eu vou lá ver. Nossa, tem um negócio lá da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu vou lá ver. Aí, resultado, não fez nada de errado no computador, mas ficou pulando de um lado para o outro e resultou em 1h30 de borboletagem pela internet. Curiosidade. Esse, inclusive, é um problema quando a gente está orientando alunos para fazer TCC, trabalho de conclusão de curso. Você tenta definir o objeto, olha, vão estudar só isso. Aí o que ele faz? Ele vai estudar aquilo e descobre 200 outras mil pessoas, né? Outros assuntos. Aí você fala assim, olha, você sabe que não sei o que lá, tá bom, mas isso aqui você deixa aí de pendurado, porque quando você for fazer ou doutorado, ou segundo mestrado, ou outra faculdade, você usa. Mas vamos tentar concentrar aqui a curiosidade. Quarta filha da preguiça. Queixa, reclamação constante. Queixa, reclamação constante. É sinal de preguiça quando a gente começa a reclamar de tudo, né? Não sei, esses bancos de fato são desconfortáveis, né? O ar aqui podia estar com o ar-condicionado ligado, aí sai, nossa, esse sol está muito quente, né? Esse vento está atrapalhando meus cabelos, né? Nossa, então, queixa de tudo, né? Tudo, e reclama de tudo, né? Então, é a pessoa que não consegue controlar-se, né? Não consegue controlar-se em nenhum momento. Então, queixas, reclamar sempre. Quinta filha da preguiça, o mau humor. O mau humor.
A pessoa mal-humorada é uma preguiçosa. Ela não quer demonstrar e lutar contra si mesmo e demonstrar bom humor. Então a pessoa, ela fica mal-humorada. É mais fácil, porque se eu chego aqui mal-humorado, a pessoa fala assim, o padre hoje está mal, né? Então nem vou cumprimentá-lo. Olha só, isso é um caminho de preguiça. Quando eu fico mal, aí ninguém me enche a paciência, né? Não chega nem perto hoje não, hein? Olha, acho que hoje ele está alguma coisa. E assim vai. Então cuidemos, né? Porque é filho da preguiça. Sexta filha da preguiça. Não propor meios. Não propor meios. É quando a pessoa é sem jeito. É o sem jeito. O sem jeito é terrível, né? Você fala assim, você pode arrumar os bancos para mim? Aí você volta e fala assim, e aí, padre, tá bom, né? Eles até falam, tá bom, né? Não, você não espaçou os bancos corretamente, você não alinhou os bancos, né? Então, quer dizer, a pessoa fez, entende? Assim, não achou meios, né? Aliás, quando há uma distância entre os bancos para melhorar a segurança de quem entra e sai, né? E há pessoas que chegam e puxam o banco para trás. Então, cria um desalinhamento e cria dificuldades. Então, ele tem um cálculo aí de um pé 42 entrando, vamos dizer. Porque se tiver alguma situação de pânico, então a pessoa não sai tropeçando. Então, tem um certo conforto. Aí vocês cuidem, que às vezes alguém chega, começa a puxar o banco para trás, e fala assim, olha, tem uma distância de segurança aí, não é só de embelezamento, né? Tivemos que tirar muitos bancos, estão na sacristia por causa disso. Era muito apertado, então era perigoso torcer o pé, machucar, uma série de coisas. Então, propor meios. Então, tem pessoas que você pergunta assim, é como Zacarias, pai de São João Batista. Você, olha, você sabe que vocês serão a mãe, ou vocês terão um filho na velhice? São João Batista é velha, minha esposa, não sei, não dá certo esses negócios, né? Pronto. E aí o anjo Gabriel, como falávamos ontem, o puniu com silêncio. Nossa Senhora, você pode ser a mãe do Salvador? Aqui, me explica só como vai ser, porque eu não conheço homem algum. Olha, vai ser pelo Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, perceberam? Nossa Senhora não se preocupa, confiou nos meios que o Senhor estava colocando para frente. Tá bem? A sétima filha da preguiça é viver sem esforços, né? É viver sem nenhum esforço. É a vida folgada, né? Ah, não, vou assentar aqui que é melhor, eu vou não sei o que lá. É a pessoa que vai de conforto em conforto. Ah, não, olha, para que eu vou me cansar, né? Então a pessoa, para que eu vou me cansar, né? Eu desconfio que uma parte da evolução da humanidade está na preguiça, sabe por quê? Ao invés de andar a pé, alguém resolveu fazer a carroça e atrelar um burro. Aí, ao invés de ficar toda hora chamando o burro e dando comida para ele, não sei o que lá, fizeram o carro, né? E assim vai. Então, quer dizer, no fundo, acho que tem um pouco de preguiça da evolução da humanidade. Brincadeira. É também graça de Deus, né? Nós participamos da obra da criação. Então, Deus nos dá engenhos para tornar a vida uma vida melhor. Mas cuidado para a gente não cair numa vida sem esforços. Quanto mais fácil é melhor, quanto menos complicado é melhor, né? E aí entra a cultura do descanso exagerado, né? Há pessoas que iniciam o dia pensando na hora de dormir. Há pessoas que começam a semana pensando no sábado à noite que vai ter uma festa, entende? Há pessoas que começam a trabalhar, voltando às férias, já pensando nas próximas férias. Então, quer dizer, uma vida sem esforços, né? É importante que a gente possa, então, recordar isso, né? Lutar contra a preguiça, nas suas 7 filhas, atentas a elas, né? Colocar amor nas tarefas, e aí a gente lembra São João da Cruz, onde não há amor, coloca amor em amor. Ou seja, que a gente saiba colocar amor nas coisas que fazemos. Onde não tem amor, coloca amor e encontrarás amor.
colocar amor nas tarefas, amar o trabalho, colocar amor nas almas, amor sincero às pessoas. Então, amar as pessoas com sinceridade, e aquelas que têm dificuldades. Os graus de abandono de Deus, né? Então, como que a gente se abandona nas mãos de Deus e supera a assídia? Primeiro, a gente tem que deixar de ser desleixado, indolente, fazer as coisas com muita lentidão, moleza e indiferença. Então, lutar contra isso, né? Deixar o desleixo, a indolência, não fazer as coisas com muita lentidão, moleza e indiferença. Tá bem? É muito difícil, né? Eu corrigindo outro dia os nossos acólitos, chamei a atenção na reunião, falei assim, olha, tem alguns entre vocês que estão fazendo as coisas com excesso de rapidez e jogando as coisas no altar. Então, olha, isso não é bom, isso é sinal de desleixo. Então, fazer as coisas com carinho, colocá-las num tempo bom, não é mole, mas no tempo bom. É porque, às vezes, o adolescente, o jovem, tem a tendência de fazer as coisas muito aceleradas, não percebem que ali estão fazendo com desleixo. Né? Então, você coloca a mesa lá, aí você vê o cara jogando prato na mesa, né? Ao invés de depositar pratos. Né? Os coroinhas eu explico assim, no altar nada se alcança, mas se pega. O que significa? Eu não vou lá e pego o cálice assim. Eu vou na frente dele, paro e pego. Então, são coisas diferentes. Então, senão fica vulgar, né? Nas instruções dos acólitos aqui tem isso, né? Na igreja não se come alimentos vulgares, né? A gente não entra comendo coisas dentro da igreja. Na igreja se come o alimento sublime, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, é inadequado a gente ficar lanchando dentro da igreja, né? Então, por isso, aqui tem uma razão também de patrimônio. Se a gente começa a comer aqui, atrai parasitas, atrai ratos e traz problemas para o patrimônio. Então, não se deve comer aqui dentro. Mas a razão primeira que não se deve comer é espiritual. Não se come coisas vulgares dentro da igreja. Se toma do corpo e sangue de Cristo. Então, lá fora a gente lancha, lá fora a gente faz tudo, mas dentro da igreja não. Segundo grau que a gente tem que lutar, a ociosidade, vaguear para não fazer nada e recusar trabalhos. E, por fim, o preguiçoso verdadeiro. É aquela pessoa que assume que é preguiçosa mesmo, sou mesmo, e que acaba caindo na assídia. A assídia é a preguiça espiritual. É a pessoa que tem cansaço nas coisas espirituais. Ou diminui muito o tempo de oração, ou começa a omitir o tempo de oração. Então, no tempo da quaresma, vocês vão perceber que a assídia é uma luta difícil. É a preguiça na vida espiritual. A gente fica com preguiça de rezar, preguiça de ir à missa, preguiça de rezar via sacra. A assídia começa a entrar. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Lutar muito nesse tempo. Sugiro a vocês, quem quiser, nesse tempo, assim, eu recomendo que até a próxima meditação, que vamos começar daqui a 30 minutos, que se permanecer na igreja, fiquemos em silêncio, tá bem? Então, se eu precisar conversar, vou lá fora, não tem nenhum problema. Mas um texto que pode ajudar, Atos 9, 1 a 20, né? Atos 9, 1 a 20, que é a conversão de São Paulo. Encontra Cristo, é ajudado pelos próprios subordinados. Então, coisas que a gente andou falando esses dias, né? Encontrar Cristo, pessoas que ajudaram a São Paulo, Ananias, né? Ananias um dos subordinados leva Paulo até Ananias. Ananias, que era considerado inimigo de Paulo, cuida de São Paulo. A conversão não foi um ato solitário de Paulo, mas o encontro com Cristo com mediações humanas. Encontrar Jesus com a ajuda de pessoas. Então, quem quiser, pegue esse texto, que é um modo da gente pensar nesse arrepender e crer no Evangelho. Então, assim, aproveite esse momento aí já para anotar propósitos também. Porque na hora que eu der a bênção do Santíssimo, eu diz assim, Senhor, abençoa os meus propósitos de quaresma. Eu quero, e cuide disso.
não invente muitas coisas fora do que já deve fazer. Pode até colocar alguma coisa, mas atenção. Então, eu quero trabalhar mais. Então, anota isto e pense o como. Não adianta dizer, eu quero trabalhar mais e dar intensidade ao meu trabalho. Como? Pode ser a pontualidade. Chegar pontual ao meu trabalho. Isso é um modo. Então tá bom. Então vou anotar isso. Eu quero rezar mais. Como? Então deixa eu dizer a hora que eu vou rezar a oração da manhã. A hora que eu vou rezar meu texto. Eu tenho que colocar o como. Então, além de pensar o propósito para a quaresma, eu tenho que pensar o como. É para ajudá-los mais. Jejum, oração e esmola. Jejum é o caminho para chegar ao coração da gente, através da sobriedade e austeridade. A esmola é um modo para chegar ao coração dos outros. Não se trata só de dar dinheiro, mas também de dar atenção. Então eu vou fazer minha esmola. Então, que pessoas eu preciso dar maior atenção? Ser generoso, rezar mais e ficar mais próximo. É um bom propósito. Depois, a oração é um modo de chegar ao coração de Deus. Então, pronto. Então, os 3 grandes exercícios propostos para a quaresma, no fundo, significa: chega ao teu coração pelo jejum, austeridade e tentando dar medida às coisas. Chega pela esmola ao coração do teu irmão, seja generoso. Chega pela oração ao coração do teu irmão. Ao coração de Deus. Então, pegue esses 3 caminhos aí. Eu pedi a Mariane para ficar um pouquinho mais. Nós iniciamos esse ano, né, Mariane? Todo primeiro domingo está tendo a oração do Rosário, às 4 horas da tarde. Então, elas vêm, começam a rezar. É o mesmo grupo que fez a consagração ao método de Nossa Senhora, segundo o método de São Luís de Maria Grignon de Montfort. E muitos fizeram, né, em outros tempos, etc. Então, fizeram ano passado e esse ano propuseram continuar a caminhada, né? Então, estão rezando sempre o primeiro sábado, né? Então, quem quiser vir, primeiro domingo. Está aí Dona Piedade também, que está junto, né? Tem outras pessoas que fazem parte. E uma proposta que a gente tem pensado muito seriamente é retornar com a chamada Irmandade do Amparo. A Irmandade do Amparo existiu, certamente uma das mais antigas, né? E a que tem documentos mais antigos, né? A Irmandade do Santíssimo perdeu os documentos originais. E a Irmandade do Amparo tem documentos de 1745, que faz menção ainda a tempos anteriores, né? Existiu um primeiro compromisso, enfim. Aonde quero chegar? O Mauro participou de uma reunião, né, que a gente viu lá o compromisso. Então, a gente está tentando ver um caminho, que é o caminho da organização, e um caminho espiritual. Ou seja, retomar a Irmandade como modo de zelar tudo que é referente à devoção à Nossa Senhora, né? Então, no fundo, é isso. Não é inventar uma coisa que é jurídica, mas que possa recuperar de forma organizada uma coisa que já existiu na paróquia. A Irmandade do Amparo é que governava o cemitério, é o que existe aqui, e aquele chafariz que existe do outro lado da praça, se vocês forem lá, a Irmandade do Amparo. Só para entender como que ela era preocupada nisso. E com o tempo, ela acabou se desfazendo, né? Então, quem que se interessar pode depois conversar com a Mariane, né? Olha, eu quero entrar nesse grupo para oração. Não é surgir um grupo, primeiro passo, espiritual, em ter uma vida de oração. Então, quem se interessar pode perguntar, olha, eu não fiz a consagração, não tem problema, tá bem? Muitos de nós fomos consagrados no batismo. Então, esse é um método a mais. Então, não significa que estamos obrigados a fazer uma consagração segundo o método de São Luís para fazer parte da Irmandade. Mas pode procurá-la depois, ela ajudará. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação.
Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.